Bem, boa noite a todos. Com muita alegria, damos início a mais uma tarefa de segunda-feira. Estamos em setembro, né? Então estamos substituindo o estudo de segunda do Caminho, Verdade e Vida pelo tema Setembro Amarelo, Prevenção do Suicídio. Hoje o João e eu vamos falar um pouquinho sobre obsessão e suicídio. Então, como de costume, né? Quem começa falando que é o João faz a prece, então, de abertura e depois eu faço a prece de encerramento no fim. É isso aí. Então, vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Jesus, nosso irmão, a Deus, nosso Pai, e agradecer por mais essa oportunidade que nós estamos tendo de estudar sobre a nossa doutrina, de poder levar a explicação, o esclarecimento aos irmãos que, porventura, venham ver nas redes sociais. E, pelo menos, tentar salvar alguma vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu vou falar sobre obsessão e suicídio. Então, eu vou dar uma palhinha rapidinha sobre obsessão. Começando com o item 23 do Livro dos Médiuns, Kardec nos diz o que é obsessão. Domínio que alguns espíritos possuem sobre certas pessoas. A obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir a que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. As principais variedades são a obsessão simples, a obsessão por fascinação e a subjugação. A obsessão simples é quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se intromete no seu mau grado, nas comunicações que ele recebe, impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Ou seja, é aquele espírito que está sempre ali. O médium vai receber uma psicografia ou vai dar uma passividade e ele chega e fala que ele é Bezerra de Menezes, ele é Chico Xavier, ele é Madre Teresa, ele é o vizinho da esquina, e é sempre o mesmo espírito que está ali se manifestando. Este gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e não tem outro inconveniente, além do de opor obstáculo às comunicações que se desejara receber de espíritos sérios ou dos afeiçoados. A fascinação tem consequência muito mais grave. É a ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. Isso aí aconteceu, um caso, no livro aconteceu na Casa Espírita, que tinha uns irmãozinhos lá não muito bons, né, que queriam destruir a casa. E uma das médiuns lá, que ela fazia parte da sessão de cura, eles, então, ficaram, né, ajudando tal, para ela se sentir abandonada. E ela, quando saiu da casa espírita, ela ameaçou sair, saiu, não lembro direito muito bem, que tem tempo que eu li, ela estava na fascinação, porque eles já estavam começando a minar, a destruir a casa. Começou por aí. Então, ela estava se achando a tal e não era bem por aí. Eram eles que estavam fazendo com que ela se sentisse e ficasse assim, deslumbrada, né, orgulhosa. E tem a subjugação, que é uma aflição
que paralisa a vontade daquele que a sofre e faz agir a seu malgrado numa palavra. O paciente fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensata. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Ou seja, ele mexe bem com a... Ele pode até fazer com que o indivíduo passe, vamos dizer assim, um constrangimento, né? Uma vergonha. Ele pode dar até um ataque epilético, e não ser epilético, ele pode ficar se ajoelhando na frente das pessoas ou em algum determinado lugar, porque o espírito está dominando até o corpo dele. Ele não tem controle nem sobre o seu corpo. Está tudo bem por aí até agora, sobre a obsessão? Então, vamos dar a sequência aqui. Na Revista Reformador, no artigo 1074, Kardec nos diz: a vítima da obsessão é sempre uma alma endividada perante a lei, de alguma forma grave, no passado mais recente ou mais remoto, desrespeitou seriamente a lei universal da fraternidade, vindo acolher como consequência inexorável o sofrimento. Ou seja, ninguém que é bom, que pratica o bem, que anda, procura viver na justiça de Deus, nas leis de Deus, vai ser obsediado, porque os próprios espíritos, assim, e amigos, né, não vão permitir que um sujeito que seja correto, ande bem, pense bem, pratique o bem, vá ser obsidiado. Primeiro, porque a vibração que ele está não permite isso. Entendeu? Ele já vive num grau de elevação mental e moral que não permite que ele seja obsidiado pelo o irmãozinho ali que está com inveja dele, aí fala para o amiguinho espiritual, vai lá e perturba ele. Ele não vai conseguir perturbar ele, não vai conseguir, porque ele não vai dar brecha. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Então, eu vou seguir a linha. O suicídio por obsessão pode ocorrer por afinidade mental. Por exemplo, quando um jovem sofre bullying ou descaso familiar. Sua autoestima fica baixa e propicia a proximidade de espíritos igualmente de baixa vibração, potencializando seus sentimentos de inferioridade e depressão. Então, um adolescente está meio de cabeça perturbada, fraca, estão perturbando ele, estão fazendo bullying, aí ele abre aquela brecha e vê um irmãozinho ali que quer que ele leve a cabo a vida e começa a perturbar ele, e ele, de repente, comete suicídio desse tipo. Ele dá a brecha e o irmãozinho consegue chegar, infelizmente, no que o outro queria que ele fizesse. E tem a inferioridade moral, quando a invigilância dos bons pensamentos e ações se deixa levar por sentimentos mesquinhos de inveja, ciúme, ganância, etc. Age contrário às leis de Deus, às leis divinas. É aquele caso, você não está procurando seguir as leis de Deus, o que é o certo, você já abre brecha, e nessa brecha eles entram e sugestiona o que você tem que fazer, né? Que, na verdade, é o que eles querem que você faça.
Vamos seguir? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Há também, por exemplo, quando um espírito inimigo de vidas passadas procura vingança e tenta influenciar o encarnado a cometê-lo. Temos a história do Divaldo, né, com o Máscara, que ele ficava tentando o Divaldo naquela perseguição, querendo até que o Divaldo cometesse suicídio, até que chegou um dia, largaram uma criança lá na porta do Divaldo, o Divaldo pegou a criança para criar, adotou a criança, e a criança era a mãe do sujeito lá. E depois disso, ele parou de perseguir o Divaldo, e o Divaldo criou a menininha, que era, em outra vida, a mãe do Máscara. Temos também a história da Dona Ivone do Amaral Pereira, em uma de suas encarnações, que foi relatado no livro O Drama da Bretanha, em que ela era Andréia, que ela ela combinou o suicídio com o noivo dela, ela queria se suicidar com o noivo, porque já tinha um irmãozinho lá perturbando a paciência, e o noivo deu para trás, na hora, não quis, cometeu suicídio. Isso não foi suficiente para ela desistir. Ela, assim mesmo, ela foi até o fim, mesmo amigo, familiar, correndo atrás, tentando pegar ela para não deixar ela se matar. Ela foi mais ágil e saiu de casa e chegou no penhasco e se jogou e não deu tempo. O obsessor também pode sequestrar o espírito suicida para se beneficiar do seu princípio vital que está repleto, né? O irmãozinho que cometeu suicídio tinha que ter uma existência de 80 anos. E ele cometeu suicídio com 30, ficou aí 50 anos de princípio vital ali acumulado, aonde esses nossos irmãozinhos lá que ajudam, né, que querem que ele se suicide, sequestram ele, vão se beneficiar do princípio vital dele, sugando lá, se alimentando. No livro Memórias de um Suicida, é narrada as almas suicidas que são aprisionadas ou seduzidas antes de atingirem o Vale dos Suicidas, por hordas de obsessores que também foram suicidas. Entidades perversas e criminosas são escravizados, torturados de todas as formas que é impossível descrever. Eles, como eles já estão... Porque o suicida, ele sente o verme correr o corpo, ele tem essas sensações. Então, o que acontece? Ele é capturado, ele é aprisionado, eles torturam, eles batem, eles fazem até o imaginário possível, fazem sexo, fazem tudo com o indivíduo que eles quiserem fazer, porque ele está ali à mercê dos irmãozinhos ali que estão aprisionando ele, né? Os obsessores. E temos a história, para finalizar, foi rapidinho, temos a história do Raul, no livro Missionários da Luz, em que ele deliberadamente arquitetou seu próprio suicídio e, após cometê-lo, foi arrebatado por salteadores das sombras que o levaram ao matadouro, agindo como vampiros. Aquele caso que vai pegar o fluido dele. Sendo que ele não pôde ser salvo porque ele arquitetou todo o suicídio dele. Ele planejou. Ele não foi só induzido a cometer o suicídio. Ele, por si próprio, ele arquitetou o suicídio e aí, depois de morto, ele foi obsidiado pelos irmãos, ele foi capturado. Né?
Eles são conhecidos como bandos. Aham. Eles são conhecidos como bandos, uma multidão de entidades delinquentes dedicadas à prática do mal. Realmente é impressionante, né? Porque realmente o suicida, como ele desencarna ainda com muito fluido vital, como você falou, ele fica mais suscetível ao ataque dos obsessores, porque como ele ainda tem uma ligação muito forte com a matéria, até esse fluido vital todo se esvair, dificilmente ele vai conseguir acessar a espiritualidade maior, porque a gente sabe que quanto mais elevada a espiritualidade, menos matéria, né? Menos materializado. E aquele espírito que desencarna pelo suicídio, principalmente esse último caso que você botou, um suicídio totalmente consciente mesmo, sem nenhuma, quer dizer, nenhum tipo não, né? Porque quem está pensando em se suicidar automaticamente já atrai obsessores, mas onde a pessoa realmente tem a intenção de se matar, mais até do que a influência que está sofrendo, esse caso, então, com certeza, fica ainda mais enraizado, né? Porque quanto mais o suicídio é indireto, né, sem a intenção, pelo menos, mais existe ali a possibilidade de amparo da espiritualidade maior. Mas, no fim, todos serão amparados, né? Ninguém fica desamparado. Porém, a gente está alertando a questão da responsabilidade e dos sofrimentos advindos de uma atitude irresponsável e intencionalmente irresponsável, aumentando mais ainda as consequências. É porque esse último caso do Raul, ele assassinou assim, entre aspas, né? Ele foi envenenando o amigo e sócio dele por causa da noiva do outro, do amigo, né? A própria consciência dele é que perturbava ele. E ele pegou e planejou o suicídio para parecer que foi um assassinato, mas foi um suicídio. Ele ainda carregava um crime nas costas, né? Junto com o suicídio, além, né? Ele era homicida, né? Aí realmente torna-se ainda mais grave. Não foi o espírito do cara que ele matou, do antigo noivo da menina, que estava obsediando ele. Não. Ele mesmo, a consciência dele mesmo é que estava incriminando ele e querendo punir. Culpa, né? É o sentimento de culpa que, quando não bem trabalhado para realmente ser transformado num trabalho no bem, a fim de se começar a cobrir os problemas e reconstruir o mal que você causou, a culpa acaba se tornando realmente um inimigo, né? E você vira um obsessor de você mesmo se você não conseguir transformar essa culpa em tarefa, em trabalho de reconstrução do mal que você cometeu. A culpa, ela tem um lado bom, né? Porque ela é o primeiro passo para você ter consciência de que errou, senão você não sente culpa, né? Se você não acha nem que você errou, você não sente culpa. Então, ela não é necessariamente ruim, mas você não saber trabalhar bem essa culpa em ferramenta de trabalho, né? Transformar ela em trabalho, em ação, você começa a se tornar um auto-obsessor. Essa questão de obsessor, né, com relação a induzir o outro, né, a um suicídio, isso também vai muito com aquela... Kardec faz uma pergunta aos espíritos, não é? Não sei se você falou isso, mas eu vou falar, talvez você falar de novo. Quando ele pergunta aos espíritos, né, se a espiritualidade interfere, né, na nossa existência, dá opiniões, alguma coisa assim, na pergunta, eu não estou com ela em mãos. E os espíritos respondem muito mais do que imagina. Então, quer dizer, nós estamos constantemente sendo influenciados, entre aspas, pelos espíritos, né? Aí, se é bons espíritos ou não, vai depender da nossa condição, né, moral, da nossa condição mental, para atrair esse tipo de influência, né, digamos assim, né? No caso
assim, do jovem que ele falou, né? Os jovens, que ele citou um exemplo, né? Às vezes ele tem um problema familiar em casa, já se sente rejeitada, na escola sofre bullying, então ele já fica com um pensamento muito, ele já fica num estado meio que deprimido, né? Com essa situação, quer dizer, ele já deixa aquela porta aberta, né? Para sofrer influenciações de espíritos afins, que estão com o mesmo sentimento. E aí acaba induzindo, às vezes, não pela indução querendo se beneficiar dele, mas pelo sentimento de tristeza, porque assim, a vida é muito ruim mesmo, eu quero sair dessa vida, eu não quero mais viver assim, a dor é grande, e o espírito que também sente essa tristeza, essa dor, fica potencializando isso em cima do outro, né, que acaba ele pensando nessas questões do suicídio. Por isso que é muito importante até a família observar o comportamento dos filhos, principalmente em casa, de um familiar qualquer, não seja só o filho, né? Mas é porque o índice hoje de suicídio entre jovens aumentou muito, né? Então é importante que os pais tenham essa observação, né, com relação ao jovem, ver como é que está o comportamento dele, se ele fica mais fechado em casa, né? Se ele está se isolando de amigos, dos familiares, para prestar atenção nisso é muito importante para poder até ajudar, né, no caso de evitar que ele tente um suicídio. E a questão de inimigos, né, também a gente cita aqui do Evangelho, que Jesus fala, né, reconciliai com seus inimigos antes de qualquer outra coisa, né? Vai e reconcilia-te, né? Para que não deixemos inimigos em outras existências, para que eles não venham nos prejudicar, né? E isso aí também está ligado, né? Porque no caso da Andréia, esse obsessor que ficou perturbando ela, incitando ela ao suicídio, ele sentiu assim, porque ela prejudicou o filho dele numa outra existência. Esse filho veio a reencarnar, acho que no seio da família dela. Eu não conheço a história, mas pelo que eu peguei assim da parte, me parece que ela acabou negligenciando quando ela deveria dar assistência. Eu acho que é isso, tá? Não tenho certeza, mas pelo que parece. E ele ficou muito revoltado com isso, esse espírito do pai do garoto na vida passada. E aí ele quis se vingar do que ela fez de mal ao filho. Então, quer dizer, a gente tem que ter sempre esse cuidado com o outro, né? Agir bem, não só na nossa vida, mas para com os outros, para evitar também a gente ir arrastando uma leva de obsessores no nosso caminhar, né? E tem essa questão. Né? Alguém quer falar alguma coisa mais? Eu vou ficar falando muito aqui. Essa parte que o João colocou da alimentação fluídica, né, do suicida devido ao acúmulo de fluido vital, esse aí me reportou um filme que eu vi, um filme de visão apocalíptica, né, mas um filme espiritualista até interessante. Eles não usavam o suicídio, era uma visão apocalíptica, tá? Eles matavam as pessoas e se alimentavam desse fluido. Enquanto a pessoa estava agonizando, né, já muito mais para a morte, né, eles iam lá, né, como se fosse zumbi. Não era um filme de zumbi, era uma visão apocalíptica, né? Não tinha nem procedimento característico disso. Mas eles eram interessantes, como você falou, no caso aí do suicida, né? Eles iam lá e se alimentavam dos fluidos. Aí o filme, né, o diretor foi até interessante, ele saía aquela fumacinha, né? E eles se emanavam ali do lado ali, se juntavam ali dentro do corpo, daquele corpo que já estava sendo desmembrado, né? Já estava indo para realmente o desencarne, e aquele fluido que saía, eles cheiravam aquilo ali e se alimentavam daquilo, e ganhavam mais forças, ganhavam mais vidas para continuar o que eles estavam fazendo, que era mal, né? O filme não vocês devem até estar espantando, tu está vendo esse filme assim? Não, o filme é apocalíptico, um filme interessante, um filme até que mostrou o lado espiritualista, né? O diretor até explorou alguma coisa espiritualista, e dentro dessa parte espiritualista botou isso aí, as emanações que saíram daquele corpo que iria desencarnar, ele se alimentava daquele corpo. É interessante pra caramba. Em relação também ao suicídio, né?
a gente, como você falou, Selma, eu ia até falar isso também, a gente tem que tomar cuidado também, né? Porque não é só o mal que bate na nossa porta, né? O bem também bate, né? Só que a gente está lá, a gente bate o bem e bate o mal. Então, cabe a gente, né, brigar, né? Que eu até falei agora no finalzinho, porque hoje eu cheguei tarde, eu fui almoçar 3 horas da tarde, então o que acontece? Eu ainda peguei o final do estudo de hoje, aí eu botei o duelo, falando sobre o duelo. E eu falei, tem uma parte que o duelo vai ficar perdurando por muito tempo, que é o duelo de nós mesmos com a nossa consciência. Eu botei um áudio lá agora. Esse duelo vai ficar por muito tempo, porque é a briga entre nós. Nós vamos brigar com a gente mesmo, nós estamos duelando o tempo todo. Nós estamos duelando há milhares e milhares de anos conosco mesmo. Então, esse duelo vai demorar muito. Vai chegar uma hora que esse duelo vai acabar, porque nós vamos chegar no patamar evolutivo ao qual nós vamos caminhar para o crescimento espiritual. Então, esse duelo vai se por fim. Quando? Não sei, né? Depende de cada um. Em que estágio também, quando tiver bastante evolução. Mas esse duelo vai perdurar por muito tempo. Esse duelo é o duelo íntimo, nosso duelo, né? O duelo conosco mesmo, né? Que não tem jeito, né? A briga de nós mesmos, da hipocrisia, do egoísmo, do orgulho, né? Da vaidade, por aí afora. Agora, a gente tem que prestar atenção também que tudo certo, a gente recebe bastante influência. Isso aí é pergunta e resposta do livro dos Espíritos, de Kardec. Está lá. Né? Se nós sofremos muita influência, muito mais do que vocês pensam. Mas também nós temos também a nossa vontade, né? A gente tem que ter também o nosso domínio, né? A gente tem que chegar assim, não, isso é tudo coisa do obsessor, ele está me obsediando. Não, da mesma maneira que o obsessor está te obsediando, Jesus também está querendo conversar contigo. Exato. Entendeu? Transferir sempre a culpa para o obsessor é complicado. Tá? É fácil, né? Eu estava escutando a Rádio de Janeiro, e o rapaz com propensão a suicídio, isso foi ano passado, tá? Na campanha Setembro Amarelo do ano passado, com propensão reencarnatória ao suicídio, ele tentou 17 vezes o suicídio e não conseguiu. Tomando remédio, né? Não deu tiro na cabeça, não pulou da ponte literária, nada. Foi só tomando remédio, isso aqui, blá, blá, blá. E eu já contei isso aqui, ele contou na Rádio de Janeiro, ligou para lá, o Gerson Simões atendeu, e o Gerson começou a trabalhar ele, conversar com ele, e falou, disponibilizou o celular dele, ligasse a ele qualquer hora que o Gerson iria atendê-lo, para orientar. E o rapaz fez um depoimento na Rádio de Janeiro ao vivo, no programa do Eduardo, né, que é meio-dia mais ou menos, né, meio-dia 1 mais ou menos, falando sobre isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que existe como se diz assim, a interferência, né, como está no livro de Kardec, mas também existe a sua vontade. Não é? A briga, o duelo, que eu falei, o nosso duelo conosco mesmo. Peraí, ó, o mal existe? Existe, mas o bem também existe. E a gente tem que ver o que a gente está querendo escolher, o bem ou o mal. Da mesma maneira que os espíritos obsessores, os inferiores, o mal esclarecido, qualquer termo que você queira usar, né, que estão usando muito agora assim, menos esclarecido, influencia você, Jesus também influencia você por bem. As portas estão abertas para Deus, para Jesus e para a espiritualidade boa que quer te orientar. Agora, você vai fechar e abrir para quem? Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. É verdade. É aquela questão, né, que sempre se fala, Jesus diz para nós, né? Orai e vigiai. Nós temos que estar sempre na questão de vigiando os nossos pensamentos, nossas ações, né? Procurando a oração, que é aquela que é a sintonia que a gente abre sempre direto com o divino, né? E a nossa vontade sempre tem que prevalecer, mas a vontade sempre de querer fazer o bem, fazer o que é certo, não é? É isso aí. Perfeito. Acho que dá bem. 3 minutinhos, dá tempo de eu começar o caso Hilda aqui. Então, deixa eu compartilhar aqui.
agora que a gente já entendeu aí um pouquinho de suicídio e obsessão, a gente vai ver um caso específico da nossa irmã, vocês estão enxergando aí? Da nossa irmã Hilda, que na obra Vozes do Grande Além, de psicofonia do Chico Xavier, ela nos relata a sua experiência de desencarnação pelo suicídio, né? Essa mensagem veio no dia 15 de março de 1956. Essa mensagem foi recebida por Chico Xavier. E nossa irmã Hilda começa o seu relato. Há duas palavras com significação muito diferente na Terra e na vida espiritual. São elas a consciência e a responsabilidade. No plano físico, conseguimos sufocar a primeira e iludir a segunda temporariamente. Na espiritualidade, a consciência revela-nos tais quais somos e a responsabilidade marca-nos a fronte com os nossos merecimentos, culpas e compromissos, né? Muito comum que a gente aprende na doutrina, realmente, que no plano físico a gente consegue esconder, né? A gente consegue dissimular, a gente consegue ter uma aparência diferenciada, demonstrar sentimentos falsos, porque os encarnados não enxergam por dentro, né, o que sente. Mas, quando desencarnarmos, estará impresso no nosso perispírito, na nossa alma, todas as marcas dos nossos atos, e tudo que passa na nossa consciência também estará na nossa aura. Dizem, né, até que fica quase como um telão de cinema, todo mundo assistindo o que você está pensando, dependendo do grau, né, do seu grau de inferioridade perante a outros superiores a qual você não consegue esconder nada. Bem, continuando aqui. Só mais um slide, depois a gente abre a sala de novo. Enquanto desfrutais o aprendizado na experiência humana, acautelai-vos, porque o pensamento é a energia coagulante de nossas aspirações e desejos, e não fugiremos aos resultados da própria ação. Nos revela Hilda que ainda sofre depois de aflitiva tragédia no suicídio. Alguém que conhece de perto a responsabilidade na queda que se arranjou o infeliz, né? Então, Hilda já nos alerta sobre essa energia coagulante, porque tudo que a gente pensa, tudo que a gente guarda, vai se acumulando e certamente vai trazer para a gente as consequências futuramente desses atos, né? Então, eu vou fechar a sala aqui rapidinho, né, que já deu um minutinho, e abro novamente para a gente dar continuidade.